Senhor, só Tu és o meu amor nesta vida sem fim. És tudo que resta de mim nesta vida sem fim. Além das grandes estrelas, do silêncio e do mar, Tu vives em minha vida, enquanto eu vivo a sonhar. Tu és a esperança de alguém que tudo espera do mundo. Tu és o amor mais sublime, és o amor mais profundo. Senhor, só Tu és o meu amor nesta vida sem fim. És tudo que resta de mim nesta vida sem fim. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Alguém aqui pela primeira vez na Casa de Miramês? Não, né? Que bom. Sinal que está todo mundo aí assíduo, né? Para assistir às palestras, para o aprendizado. Isso é muito importante. Ó, nosso tema de hoje está ali, ó, influência dos espíritos em nossa vida. Nós vamos trabalhar esse tema hoje. Provavelmente deve ser o Mendes, o palestrante ainda não chegou, mas o importante é a gente estar preparado para os ensinamentos, né? Para que possamos interiorizar esses ensinamentos dentro de nós, para que possamos praticar isso no nosso dia a dia. Nós vamos então fazer a nossa prece inicial, né? Vamos abrir nossos corações, para que possamos estar receptivos, né? Esta direção que vamos ter nessa noite de hoje, na casa aqui de Miramês, que possa os espíritos estar envolvidos conosco, que possa estar envolvidos com o palestrante da noite, para que possamos receber todas as informações necessárias do tema escolhido para a noite de hoje. Pedimos a Jesus, nosso Mestre amado, que abençoe a cada irmão aqui presente nos dois planos da vida, e que Miramês e toda a sua equipe nos acolha sempre de braços abertos. Que assim seja. Então vamos aguardar um pouquinho, né? O São Mendes vai fazer para nós. Só para aproveitar aqui, pessoal, a biblioteca está fazendo uma promoção dos livros. Vai ser nessa semana, no Dia das Mães, tá? Vai ter uma promoção aí. Deixa eu ver aqui quando. Olha para mim. A última folha aqui. Aqui, ó, vai ter um desconto aí nos livros de 10 a 20% nessa semana, no Dia das Mães. Então vai ter aí uma oportunidade muito boa de estar adquirindo, viu? Pode dar de presente, né, para o Dia das Mães. Uma oportunidade boa aí, tá bom, pessoal? E aí, ó, o Francisco chegou, gente. O Francisco está aí. Desculpa aí. Tranquilo. Né? Não, pode ajeitar aí. Eu vou inverter aqui a ordem, então, pessoal. Nós temos, normalmente no final da reunião, né, nós temos algumas falas, né, trazer para vocês. Eu já vou adiantar, tá bom? Enquanto ele prepara ali o material dele. É sobre a evangelização, né? Então vamos reforçar aqui o pedido para a evangelização que a Casa de Miramês oferece, ó, para as crianças. Infantil, segunda-feira, né, de 20 horas, quarta-feira também 20 horas e domingo às 9 horas. Pré-mocidade, segunda-feira 20 horas, quarta-feira mesmo horário e domingo às 9 horas. Tem a mocidade aos sábados às 14 horas. E tem a evangelização de bebês,
que é segunda-feira, quarta-feira, mesmo horário, 20 horas, e domingo às 9 horas. E os estudos, pessoal, temos vários estudos aqui na casa também. Então, temos aqui o ESG, que é ao sábado, às 17 horas. Na sexta-feira, nós temos o estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É às sextas-feiras, 19h45. Então, não tem que fazer inscrição, é só chegar, né, e o pessoal vai direcionar para a sala dos estudos, tá bom? E junto com o Evangelho dos Espíritos, tem também as obras de André Luiz. Então, quer dizer, é uma parte de Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, e a outra parte, obras de André Luiz. Então, é um estudo muito rico, né, que dá para a gente aprender bastante, tá bom? Prontinho, hein? Então, mais um recadinho, pessoal. Vamos aqui, ó. A casa já vai ter agora em junho, né, o arraial da FEIME. Vai ser dia 15, sábado, de 16 às 20 horas. É aqui mesmo, né, na casa. E a gente está aí convidando vocês para participar de duas formas, né? Vindo presencialmente e contribuindo para os quitutes. Então, nós temos uma lista aqui de material, né, que é canjica. Quer ver? Vou trazer um pouquinho aqui. Aqui, ó, canjica, leite, açúcar, amendoim moído, coco ralado, leite condensado, peito de frango, óleo de soja, feijão, bacon, calabresa, rapadura, 10 unidades, amendoim de novo, e molho de tomate, milho verde em lata, embalagem com tampa de 500 ml, copos de caldo 350, colheres de sobremesa, guardanapos de papel e prendas para as barraquinhas. Essa ajuda, pessoal, pode ser trazer, ou então pode ser através também de Pix, né, para a FEIME. É o CNPJ da casa, que fica ali na biblioteca. Quem quiser contribuir aí, né, vai ser com muita alegria que nós vamos receber essa ajuda, tá bom? Tem mais algum recadinho? Não, né? Já que eu estou pedindo, gente, eu vou continuar pedindo. Nós temos aqui, né, as famílias assistidas, elas vêm aqui aos sábados, no segundo sábado e no quarto sábado. Então, a gente prepara para essas famílias não só, né, a parte material, a gente dá também a espiritual. Mas a material, muitas das vezes, falta conteúdos para a gente preencher essa cesta deles, né? Então a gente está sempre pedindo aí, e dessa vez está faltando aí para a gente arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca, sabonete, tá bom? Pode entregar aqui nas segundas-feiras, às quartas-feiras, né, nesse horário 20 horas, e domingo também às 9 horas. Tem um último aqui, que é muito importante, que domingo agora está tendo também um atendimento fraterno, né? Então, quem tiver necessidade de vir, né, de conversar, de bater um diálogo aqui com os nossos irmãos que vão atender, é só vir, dar o nome ali na recepção, que eles vão chamar para esse diálogo, tá bom? Isso é uma conversa sigilosa, né, e é muito importante, e ajuda muito, gente. Tudo embasado, né, sobre a doutrina espírita, tá bom? E a gente tem também a orientação espiritual, que é muito importante também. Essa orientação espiritual é só às quartas-feiras, tá? Então, é chegar aqui às 19h30 e deixar o nome na recepção, e depois eles vêm, avisam, e vocês vão lá buscar a orientação, tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou passar para o Francisco, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Alguém aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Junte-se ao nosso time. É o melhor time do planeta, viu? Esse aqui, com certeza. Olha, gente, eu gosto de deixar as pessoas bem à vontade para participar da nossa exposição. Porque a gente vem à casa espírita ou em qualquer escola, porque aqui é uma sala de aula, né? Muito embora não tenha professor, mas a gente vem aqui para aprender uns com os outros. Então,
As perguntas são livres. Não existe pergunta ruim. Não existe pergunta desqualificada. Não. Toda pergunta é importante. E nós acolhemos, se nós aqui da exposição soubermos responder, tudo bem. Se não, nós vamos pesquisar e trazer a resposta depois. É bom que, se for uma pergunta que a gente não sabe, nós vamos ampliar os nossos pequenos conhecimentos. Pedimos a espiritualidade amiga para nos inspirar, como já foi pedido aqui pela direção da casa, para que possamos fazer um bom trabalho, um trabalho de interação, um trabalho de energia positiva que possa nos elevar, possa nos dispor à busca sempre do conhecimento e da prática dele, acima de tudo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Será que os espíritos interferem no cotidiano de cada um de nós? Tanto na vida cotidiana como na vida propriamente dita do planeta, a vida material? Será? É só um dado estatístico para que nós possamos refrescar a nossa memória. Não é um dado preciso que eu vou dar aqui, mas é um dado que a gente tem, é da informação da espiritualidade superior. Diz o seguinte: nós na Terra somos encarnados mais ou menos 6 bilhões e meio de habitantes, não é mais ou menos isso? Então, para cada um encarnado tem 5 desencarnados. 5 não. 5 ou 6, agora me falha a memória, mas parece que são 6. Então, se nós multiplicarmos o número de encarnados por mais 6, nós vamos ter mais ou menos 200 bilhões de espíritos desencarnados. Com nós encarnados, são quantos bilhões? Não, 6 bilhões, vezes 5, 30 bilhões, né? Com mais 6 bilhões, 36 bilhões, por aí, né? Mais ou menos. Então, imaginem vocês que nós estamos rodeados constantemente por outras mentes. Imaginem todas as mentes volitando na psicosfera da Terra. Cada um com sentimento, cada um com um desejo, cada um com uma capacidade de informação, outros mais, outros menos, uns com conhecimento mais ampliado, outros que trabalham dentro da senda e da busca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, usando a doutrina espírita esclarecedora, regeneradora, edificadora e confortadora. Pois muito bem, aqui tem um quadro de uma pessoa que está ali certamente ingerindo alguma bebida e os espíritos todos sugando os miasmas que fluem do seu ser, numa simbiose ali que a gente fica a imaginar e até temerosos. Então é bom para que a gente reflita. Ali uma pessoa ingerindo determinada substância, certamente alcoólica, e uma turma de espíritos ali sugando esses miasmas. E o André Luiz nos conta essas passagens em vários livros dele, das incursões dele na Terra para ajudar nos centros de trabalho espiritual. Olha aqui está uma comunicação mental entre dois seres. E queríamos aqui fazer uma ilustração do pensamento de um com o do outro, formando uma conexão. Vamos chamar o primeiro de emissor dos pensamentos, o segundo, o receptor. E o meio de comunicação não é a televisão, não é o rádio, não é a internet, é a mente, é o pensamento. O pensamento, ele pauta os confins do infinito. Ele não tem limite. Depende da capacidade de cada um. E nesse intercâmbio de comunicação é que nós atraímos as mentes menos favorecidas do esclarecimento, as mentes menos felizes para o nosso convívio diário. Eis aí
a interferência dos espíritos em nossas vidas, mas eles só interferem, podemos já deduzir, se nós quisermos, se nós estivermos afinados com o pensamento deles e com a vontade de cada um, segundo os seus desejos. Intervenção dos espíritos no mundo corporal é o que mais existe, tanto no mundo mental como no corporal. E vamos ver como é que isso acontece. É claro, vamos deixar adiantar. Os espíritos não estão por aí a nos fazer de joguetes, não. Porque senão nós perderíamos a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de querer, de fazer e de pensar. Tem os casos, né, de subjugação, onde a pessoa, ele penetra no mundo mental tão degradado que as entidades menos felizes se aproveitam daquela pessoa e a atrai para si, né, e vai usá-la como uma isca, como um ser que vai alimentar os seus desejos. Influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Qual que é o propósito do nosso tema hoje? Identificar a natureza e influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e os acontecimentos da vida. Explicar como se processa essa influência, como que ela se dá. Nós já antecipamos ali, damos uma palhinha de como que acontece. E o porquê, e qual que é a natureza dessa influência. Indicar a forma de neutralizar as más influências espirituais. Já vamos adiantar o remédio. O antídoto é, da mesma forma que eu atraio os espíritos menos felizes, eu posso, então, impedi-los. Eu posso desligar o meu telefone e cortar a comunicação com eles. O telefone do pensamento. Não tem mais comunicação. O meu pensamento vai ficar mudo nesses desejos menos felizes, de sentimentos degradados, de sentimentos que pauta talvez ainda o âmago da nossa alma, o nosso perispírito, a nossa memória espiritual, que nós arrastamos por reencarnações a fios dos nossos desejos, os nossos pendores, ainda para o mal, contrários à lei de caridade e de amor que Jesus nos trouxe e nos demonstrou, vivenciou, e assim ficou pautado a Terra como um planeta onde precisa sim de reparação, um planeta de expiação e provas, que estamos já chegando no final dessa transição, passando de expiação e provas para regeneração. Que tanto o Bezerra de Menezes tem empenhado, o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, e os demais espíritos também, não vamos nomear, porque vamos cometer aqui uma injustiça. Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, o Emmanuel, todos eles empenhados nessa transição, nos chamando de trabalhadores da última hora. Eis aí a nossa responsabilidade. Tocamos em frente. A doutrina espírita que nos trouxe até aqui hoje foi a doutrina espírita, nos dando essa oportunidade de acesso à informação, uma informação que muitos deveriam ter e não têm por falta de disposição e de ânimo. E talvez até por influência do mundo das trevas, né, das catervas que ficam trabalhando para que o bem não se implante na terra, para que ela não possa dar esse último passo, esse último momento de expiação e provas para a regeneração. Então nós precisamos pensar nisso, para que possamos então ajudar e a trabalhar nessa transição. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? E a Gênesis, capítulo 16, nos diz: a ciência tem como objeto estudar as leis do princípio material, as leis da matéria, química, física,
biologia, antropologia e vai todas as gias, né? Sendo a física que cuida dos tempos e movimentos, a química cuida da lei das afinidades, que é a aglutinação dos elementos uns com os outros para dar origem a outros. Exemplo, a água, hidrogênio e oxigênio. Então, por aí vai. Isso aí cuida a ciência. Através dos seus estudos, né? Nos dar a resposta para as perguntas. E a doutrina espírita, sendo uma doutrina tríplice, alicerçada em fundada em 3 pilares do conhecimento e do desenvolvimento humano. Quais são eles? Ciência, filosofia e religião. Essa tríplice aliança, em cada uma no seu devido lugar, em seu devido objetivo, nos dá a direção a seguirmos, onde que Kardec pôde, então, nos trazer a doutrina espírita, toda ela fundada na razão. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Porque é uma fé raciocinada, uma fé que vem da razão. Fides et ratio, fé e razão. Então, aí está, então, a ciência. Porque a ciência é um processo de geração do conhecimento relativo ao universo e todos os seus fenômenos naturais, comportamentais e ambientais, através da pesquisa científica, né, e da comprovação. Então, quer dizer que a ciência nos diz que ela tem que ocupar também da doutrina espírita, dos fenômenos espíritas. Por que não? Não são fenômenos relativos ao universo? E por que sempre ela andou distanciada da religião? Por orgulho daqueles que a praticam, assim como a religião também. A doutrina espírita cuida de estudar e gerar conhecimento das leis do princípio espiritual e sua relação com o mundo material. Relação do mundo espiritual com o mundo material. Eis aí a doutrina espírita. Cuidando também dos fenômenos materiais, da ciência. Buscando a ciência para lançar luzes aos fenômenos materiais e a doutrina espírita aos fenômenos espirituais. Quantos fenômenos que eram tidos como bizarros, como fenômenos não explicados pela ciência, como fantástico, que a doutrina espírita vem e nos lança luzes. Unindo essas 3 forças do conhecimento, nós temos aí a doutrina espírita que nos abaliza de estarmos aqui hoje buscando o conhecimento, buscando compreender mais. E a filosofia? A filosofia se encarrega de perguntar: quem sou, onde estou e para onde vou, Sr. Edmar? O que estou fazendo aqui? E joga a bola para a ciência. Responde agora a ciência sobre isso. A ciência é impotente, não é capaz de responder de onde eu vim, onde estou, para onde vou. É uma pergunta de uma crise que quase todas as pessoas passam por ela, a crise existencial. Quem sou, onde estou, para onde vou? E a religião, ou a espiritualidade, o espiritismo, cuida de mediar essas 2 questões. A filosofia a perguntar e a ciência a responder. E lançando luzes sobre elas, forma esse tripé maravilhoso, essa egrégora divina de luzes que nos dá o caminho a seguir. Olha, eu trouxe aqui um dado só mais de curiosidade, mas ele é muito ilustrativo. Influência dos espíritos na vida material e em nossas vidas. Vejam, trepanação, parece um palavrão, mas não é não. Trepanação é um sistema cirúrgico que era usado há 5.000 anos antes de Cristo, já lá entre os egípcios. E olha que tem material comprobatório dessas intervenções cirúrgicas na cabeça da pessoa. O que é a trepanação? É uma forma que eles usavam para furar o crânio das pessoas com uma furadeira, olha lá. Trepana é uma broca,
com essa broca de furadeira. Por isso daí o nome trepanação. Furava o crânio das pessoas para expulsar os demônios, os maus espíritos. Olha aí. Tem relatos que há 10 mil anos antes de Cristo já praticava a trepanação com o escopo, com essa finalidade religiosa e terapêutica propriamente não, mas para expulsar os maus espíritos, as más influências. Então, fica aí. Em Lisboa, em Portugal, lá no museu, tem depositado vários crânios que eles acharam nas escavações, com essas perfurações no crânio, como está ali na ilustração. Esquisito, não, gente? Mas era a crença da época. Isso é que esse quadro nos ilustra, nos informa que a crença na influência dos espíritos em nossas vidas já vem há milênios, não é? Qual que é o objetivo da doutrina espírita? É nos transformar a moral, o ser humano. É viver os ensinamentos do Cristo em seu verdadeiro sentido. Simplicidade, caridade, pureza e amor. Esses sentimentos nobres que cada um de nós carregamos no âmago da nossa alma, que precisam ainda ser despertados muitas vezes. Despertados pelo querer, pela vontade. E criando em nós uma barreira, um manto protetor contra essas influências más de nossos irmãos desencarnados. Nos libertando desses pensamentos que muitas vezes nos trazem momentos que nós nem esperamos, aquela tristeza profunda, um desânimo, um aborrecimento, e que você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê nenhuma razão para aquilo, pelo menos no presente momento. É que nós estamos nesse momento relembrando algum ato do passado nosso, em que nos colocou numa situação menos feliz, uma situação contra o amor e a caridade, e que está guardada na memória espiritual, lá no nosso perispírito. O que nós fizemos de bem, o que nós fizemos de mal, está gravado lá, com toda certeza. E o nosso Deus interior nos cobra a nossa consciência. Ela vem à tona e fala: Francisco, endireita as tuas veredas, meu filho, já é o momento. Você já não pode mais alegar a ignorância. Você já está no ponto de compreender o verdadeiro sentido da vida, amor e caridade. Eu não falei sobre isso, não, desculpe, gente. Não, sim. Por que há interferência dos espíritos em nossas vidas e no mundo material? Por quê? O espírito é um ser pensante, imortal. Os pensamentos são seus estados íntimos: consciência, vontade, desejo, sentimento, emoção, paixão, memória, raciocínio e inteligência. Numa pergunta: quem pensa? É o cérebro? É o cérebro que é o ser pensante em nós? Sim. Quem pensa é o Espírito. Espírito, né? Eu costumo dar um exemplo assim para que nós possamos compreender como que funciona isso. Nós somos um ser tríplice, não somos? Não vamos falar dos corpos vários que nós temos, não. Os corpos, o corpo material e os corpos espirituais, e semi-espirituais e semi-materiais. Vamos falar de 3, que são os fundamentais. Espírito, como é que é o nome da senhora? Dona Elza é o espírito pensante, ela, Elza. E a Elza tem também um perispírito. E ela tem um corpo, o corpo seu, eu sou o corpo dela. E entre o espírito e o corpo dela tem um perispírito. Ela tem um desejo, um pensamento de fazer algo. Ela pensa. Manda para o perispírito
que recebe essa emanação, essa informação, essa mensagem, essa ordem, e transmite para o cérebro do corpo físico. O cérebro, ele tão somente recebe e registra essa vontade dela, esse pensamento, e coloca em prática. Se for um pensamento para ela andar, ela manda o pensamento para o perispírito manda para o corpo, né, para a mente, para o cérebro. O cérebro, então, como um computador, decodifica essa vontade dela, pensamento, e manda mensagem para as pernas: caminha, Elza. Aí a Elza sai andando. É um exemplinho meio simples, mas eu acho que dá para entender, não dá? Tem alguma dúvida? Então o espírito é isso, né? Como se processa a influência dos espíritos em nossas vidas? O universo, tanto o universo palpável, que aí vem, nós não vamos entrar nas questões astronômicas, porque tem uma divisão do que é o universo sondável e o universo que não é sondável. Aí, não vamos entrar nessa questão, mas vamos tomar o universo como um todo, né? Como tudo que existe. O universo mergulhado em um mesmo fluido universal, que vibra sob a ação do pensamento, da vontade. Está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, quem quiser conferir. Tá? Nesse processo, toda criatura funciona ao mesmo tempo como fonte geradora e receptora dessas emanações. Eu sou uma usina, a dona Elza é uma usina, ela emite e recebe pensamentos, ela transmite os seus desejos, seus planos na atmosfera através dos seus pensamentos. E assim, a psicosfera da Terra está pautada, como falamos antes, de todas essas mentes pensantes, tanto encarnadas como desencarnadas. Então, imaginam vocês, mesmo nós, com a nossa individualidade, nós somos, às vezes, persuadidos, chamados a seguir um outro caminho, através das mentes que têm esse desejo de nos usar para determinado fim. Nós devemos ficar espertos e perguntar: esse pensamento é meu? Será que sou eu? É claro que ninguém pensa para ninguém, vamos deixar claro. O palestrante Francisco falou que o Espírito pensou para mim. Não, ele pensa e tem um desejo dele, joga esse desejo na minha mente, através da afinidade de desejos e da natureza da minha moral, do meu quilate espiritual. Porque quando o espírito não tem uma guarida, quando ele não tem a capacidade de corresponder com alguém, devido aos seus pensamentos degradados, seus sentimentos terríveis, envenenados, ele nem encosta, ele nem chega, ele nem consegue, né, fazer essa abordagem, esse assédio espiritual, vamos dizer assim, né, que é uma palavra que cai bem. Mais uma vez, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Eu irei até aí e ouço. Se não quiser fazer em público, fazer caladinho, eu vou tentar responder. O senhor quer falar no microfone? A única dúvida que eu tenho é a seguinte: quando o senhor falou assim, que nós temos corpo, o apóstolo Paulo fala assim, nós temos corpo e corpos, né? Aí nós temos morada e moradas. Aí, por exemplo, quantos corpos eu vou ter, por exemplo, quando eu não só tenho o corpo físico, não, mas eu tenho mais outros corpos. Agora, como eu vou voltar cá de novo para refazer aquilo que eu não fiz? Entendeu? Com qual corpo que eu vou voltar cá, do jeito que eu não sei se está fazendo entender. O que nós explicamos é o seguinte, porque dá uma confusão mesmo para a gente entender o que é esse homem que tem vários corpos. Mas isso é uma questão só para um estudo mais aprofundado, e que nós precisamos saber mesmo é essa dinâmica do ser humano. O que é o ser humano? É um turbilhão atômico regido pela consciência. O que é a consciência? A consciência é esse Deus interior que nós temos, onde estão gravadas as leis divinas. Muito bem. Então, quando eu disse que nós temos um corpo físico,
Um perispírito, que é um corpo mediano, intermediário. Peri vem de periferia, que está ao lado do corpo. O perispírito, ele ainda é material, porque a luz do espírito é tão forte, tão intensa, que o corpo não seria capaz de receber essas vibrações do espírito para poder se comunicar e atuar no plano terra. Ele precisa desses elementos, ele precisa desses corpos, né, para que ele possa então se manifestar, atuar, viver aqui na Terra, de acordo com a energia do planeta. E quando nós desencarnamos, nós perdemos esse corpo físico. Todos os elementos que agregam o nosso corpo físico, que estão na tabela periódica de Mendeleev, lá da química, quando eu falei, nosso corpo tem de tudo. Ferro, enxofre, manganês, prata, ouro, tem de tudo. Tudo no nosso corpo físico. E quando a gente desencarna, você devolve tudo para a natureza. Tudo que ela te deu é devolvido. Fica o perispírito ainda, que é semimaterial, de acordo com o ambiente que o espírito vive, de acordo com o planeta que ele vive. O meu perispírito, todos os nossos, são de acordo com o planeta que nós vivemos. Não estamos aqui falando de evolução, de posicionamento espiritual, não. Estamos falando da composição, da compleição do ser humano, como que ele é formado, né? Para a doutrina espírita, esse perispírito ainda é semimaterial. Quando a gente desencarna, você vai agregar um outro lugar e esse perispírito vai te acompanhar. Na medida que você vai encarnando, desencarnando, nós vamos evoluindo e purificando. Aí chega no momento que o espírito não precisa mais desse perispírito, porque não vai reencarnar mais na Terra, por exemplo, porque aqui já não é mais um planeta que ele precisa, ele tem que ascender a outras paragens. Tem um exemplo prático disso, que é o Bezerra de Menezes. A espiritualidade superior chamou Bezerra e disse assim: Bezerra, olha, se você quiser ascender outros páramos da luz mais elevados, outros planos, você pode. Ele disse: não, olha, Jesus, eu quero ficar aqui, eu quero ajudar os meus irmãos. Aí fizeram até uma música para ele, né, em homenagem a essa atitude desse homem fantástico. A voz dos anjos pode escutar, porém preferes aqui ficar, ouvindo o pranto dos pobrezinhos que sofrem tanto em seus caminhos. Então, eu consegui responder o senhor? Não. Vamos deixar um menos para lá e vamos para o mais. Se o senhor quiser, depois aqui, que nós encerrarmos, o senhor pode dirigir-se a mim, nós vamos trocar uma palhinha. Se eu não souber, eu recorro aqui aos universitários. Ah, sim, perfeito. Para esclarecimento, né? Pergunta 456 a 472 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito de verdade: veem tudo o que fazemos os Espíritos? Conhece os nossos pensamentos? Não, aqui está a afirmativa. Eles veem tudo que fazemos, conhecem os nossos pensamentos, zombam dos nossos aborrecimentos, influem nos nossos pensamentos, sugerem pensamentos além dos nossos, influenciam, entendeu? Os nossos pensamentos. Instigam-nos para praticarmos, instigam-nos o mal para sofrermos como eles. O espírito invejoso vê a você no estado mental de tranquilidade, de paz imperturbável da consciência, e ele quer te perturbar, ele quer ver você rodando igual um peão, sofrendo. Ainda existe. Pobre coitado, não sabe o que faz. A pergunta 525 do Livro dos Espíritos: exerce o espírito alguma influência nos acontecimentos da vida?
Não é nos pensamentos tão somente da vida? Resposta: sim. De ordinário são eles que nos dirigem, que nos guiam e nos acolhem. E aconselham, melhor dizendo. A 525A. Os espíritos têm ação direta sobre o cumprimento das coisas ou somente pelo pensamento? Eles têm interferência na minha vida quando eu estou dirigindo o carro ou só nos meus pensamentos? Essa é a pergunta. Resposta: por ambas as formas, mas sempre dentro do cumprimento das leis da natureza. Olha aí, eles não têm a liberdade de interferir na nossa vida a seu bel prazer, a ermo. Não. Primeiro, porque depende de mim. Ele não vai interferir na minha vida se eu, por exemplo, não estiver afinado com os pensamentos dele. E um espírito bom só vai me ajudar, só vai interferir a meu favor se eu estiver afinado em busca, né, dessa atmosfera de amor e de caridade. É isso. Tudo é sintonia, com toda certeza. Então, obedecendo às leis da natureza, as leis divinas, eles podem interferir tanto mentalmente como materialmente. Um exemplo: quando tem uma chuva muito forte, que há uma enchente, e está lá na lei de destruição, na parte do livro dos Espíritos, que nos fala das leis morais, sobre a lei de destruição, que essa enchente, quando ela causa danos materiais, derruba casas, leva carro, prejuízo material, prejuízo físicos e até morte, isso é uma interferência, sim, dos espíritos, de acordo com a necessidade que temos para podermos desenvolver espiritualmente e materialmente. Então Deus castiga? Não, senhor. Tudo que acontece de acordo com a nossa lei de livre-arbítrio, com a lei de causa e efeito. Olha a doutrina espírita esclarecendo tudo. Porque senão nós confundimos. Nós vamos blasfemar dizendo: Deus castiga. Não. Muito pelo contrário. Agradeça quando acontecer esses terremotos, maremotos, tsunamis, porque ainda que nós percamos vidas e perdemos do ponto de vista material muitas coisas, as pessoas às vezes perdem tudo, né, e fica sem nada, ainda assim. E nós temos que lembrar também que as provações, quando nós estamos na erraticidade, nós pedimos para vir à Terra e cumprir um dever que aqui deixamos por fazer, uma dívida, e ela tem que ser resgatada porque é lei. A Deus perdoa. O perdão que Deus te dá, te dando energia, força e inteligência para cumprir aquela missão que você não cumpriu. É assim, sua Edmar? Então, Deus não castiga. Oi? É meio complicado quando a gente coloca nessa situação. Igual a gente viu os últimos tragédias aqui no bairro, aí eu fico aqui pensando, uma vez que o senhor fala que Deus não é vingativo. É o coletivo, né? Isso. O coletivo. Então, todas aquelas pessoas ali, todas elas realmente precisavam passar por... Olha, eu fiz uma palestra, foi semana retrasada, e o pessoal me perguntou sobre um circo do Rio de Janeiro, que em 1900 e... Quanto, gente? Pegou fogo um circo dos Estados Unidos e morreram, acho que, quase 1.000 e tantas pessoas. Aí vem o Chico Xavier e nos esclarece com o André Luiz que aquelas pessoas que desencarnaram naquele circo, que pegou fogo no Rio de Janeiro, eram pessoas que viviam na França na época do Império Romano e que eles queriam vingar dos cristãos, aquelas pessoas macumunadas, e juntou crianças, mulheres e homens, né, cristãos, colocou dentro do circo também e ateou fogo. Ainda passou por cima dos corpos com os cavalos, pisoteando aqueles corpos. E aí ele nos informa, aquelas mesmas pessoas que praticaram esse impropério coletivo, desencarnou coletivamente também, obedecendo à lei de causa e efeito, a lei do karma. Eles atraíram para si, coletivamente, cometeram aquele pecado, por assim dizer, e desencarnaram juntos, da mesma forma.
Aí você fala assim, quer dizer então que se eu ateei fogo no meu irmão, eu tenho que queimar o meu corpo? Não. O amor cobre a multidão de pecados. A doutrina espírita nos explica tudo. Eu não preciso atear fogo no meu corpo. O meu corpo vai ficar perfeito. Eu quero trabalhar, usar o meu corpo para o bem dos outros. Daí dizer, o amor cobre a multidão dos meus pecados. Está claro? Parece que dá um nó, mas quando você olha com acuidade, a doutrina espírita, no seu compêndio maravilhoso, que aglutina todas essas informações, que são o Pentateuco kardeciano, os livros do Kardec, está tudo lá escrito. E nós temos ainda a literatura que complementa tudo isso. Nós temos os nossos maravilhosos escritores espirituais, né? Bezerra de Menezes, André Luiz, Chico e mais outros, né? Manuel Filomeno de Miranda e outros, que estão aí nos trazendo um manancial enorme de informações através dos seus livros para nos elucidar essas questões. Influem o Espírito em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais. Influem de a ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Está lá na pergunta 525 e a 459 também é quase que a mesma coisa, né? É só uma questão de semântica. Pergunta 460. Temos os nossos próprios pensamentos? Há outros que nos são sugeridos? Sim. Nossa alma é um ser, nossa alma é um espírito. Por quê? Espera aí, Francisco, esclarece isso aí. Nossa alma é um espírito? Claro. Porque, só para separar uma questão de entendimento, o espírito encarnado nós chamamos de alma, e a alma desencarnada chamamos de espírito, não é isso? Está correto? Nossa alma é um espírito que pensa com frequência, nos ocorrem pensamentos contrários uns dos outros, que se misturam e que se misturam aos nossos, que está tudo errado aqui, e os dos espíritos. Há duas ideias a se combaterem. Ele está perguntando aqui, estou falando o seguinte: nós temos pensamentos próprios, temos pensamentos sugeridos. O espiritinho está aqui falando no meu ouvido: Francisco, a hora que você for embora, você não vai para sua casa, não. Dá uma quebradinha de asa, vai por aí, tal, vai divertir. Tal. Aí fala: peraí, pai, não vou não. Quer dizer, eu tenho dois pensamentos que eu tenho que combater, usando o meu pensamento reto, de acordo com a minha conduta, com a minha doutrina, com o meu estado de espírito, né? E com aquilo que eu propus a fazer, né? Com o registro que eu coloquei na minha consciência de praticar o amor e a caridade de Jesus, e rebater o outro que está ali me sugerindo. É isso. Olha aí, ó, obsessão. Todo mundo já ouviu falar nisso. Só há obsessão porque tem um obsidiado que abriu a janela, abriu as portas, abriu todo o seu flanco para que aquele espírito malfazejo penetre no seu mundo mental e espiritual. E devemos falar também, muitas vezes, essa interferência do espírito a chegar a uma obsessão, que é tomar a pessoa para o seu domínio, vem de vidas passadas também, um comprometimento com esse espírito, dessa pessoa com esse espírito. Ele tem uma dívida a resgatar. E aí vai que essa pessoa que está sendo tentada, está sendo obsidiada, está sendo assediada, ela deve então pensar nisso, orar muito, buscar sempre boas condutas, boas maneiras, buscar sempre refutar pensamentos negativos e tentar sempre ajudar esse espírito que está ao lado dele, aconselhando-o mentalmente, lendo bons livros, lendo os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, para refutar essa ideia, essa simbiose que vem de um passado que talvez descansa nos porões da memória por milênios a fio. Sim, pode. Né? São os nossos afetos espirituais, porque os nossos inimigos não são só os encarnados, não. E o perdão é a chave que nos liberta da cadeia de trevas. Sempre perdoar. Quantas vezes? 7 vezes? Perguntou Pedro. Jesus disse: não, meu filho, 7 vezes 7 vezes. Não, 7 vezes 70 vezes. Como é que é? Bom, é infinito, né? Vamos dizer. Tá certo? Olha aqui, um caso de interferência do espírito de obsessão.
Trata-se do domínio de alguns... A obsessão. Trata-se do domínio de alguns espíritos, espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento a ninguém. Está lá na questão 37 do Livro dos Médiuns. Pode o homem afastar-se dos espíritos que incitam ao mal? Sim, pelo mesmo processo que eu falei lá no início. Você refuta essas ideias pelo mesmo processo. Se eu estou em sintonia com eles, com maus pensamentos, eu mudo os meus pensamentos, eu mudo o meu comportamento, eu vou afastá-los. Olha o remédio aí. O guarda-chuva que vai me cobrir sobre esses eflúvios deletérios que descem sobre a minha cabeça de pensamentos degradados de espíritos que me acompanham, esse guarda-chuva é a minha mente. É ela que vai refutar, através dos meus pensamentos, da reforma íntima que estão propalada por aí. Ação dos espíritos na natureza. André Luiz diz o seguinte, sobre os elementares. Vocês estão vendo um duendinho aí? Está meio esquisitinho lá, que também que era um doente. São os elementais. Em cada setor da natureza tem um elementar. O que cuida dos oceanos, cuida das florestas, cuida de tudo que há na natureza, né? Das plantas da natureza, e por aí vai. E tudo está de acordo com a vontade divina, para que eles trabalhem e evoluam trabalhando, através dispensando o seu trabalho na natureza, para harmonizar a natureza, para ajudar os animais, sim, e vai por aí. Até nas fossas abismais do centro da Terra, onde há aquela matéria ignífera, quente, super quente, de milhares de graus centígrados, eles trabalham lá, ajudando toda aquela conformação do núcleo da Terra, ajudando para que o planeta tenha o seu equilíbrio. Nós aqui em cima desequilibramos e eles, tadinhos, estão lá trabalhando, ajudando a equilibrar o planeta. Então são os elementares. Está lá no livro do Emmanuel, Falsas Vozes, Levantar e Seguir. Pela autossugestão, estimulamos posturas de egoísmo, vaidade, orgulho, ciúme. E destaca, a preguiça te pede, descansa. A vaidade te afirma, ninguém é maior do que você, você é o maioral, bonito, você é o poderoso. O orgulho diz, não cedas, não. Se você ceder, você está sendo fraco. Você é covarde. Não, de jeito nenhum. É o orgulho, o amor próprio exagerado. A revolta te assevera. Reage. A revolta te assevera. Reage e reivindica os teus direitos, mesmo longe de cumprir os próprios deveres. Quer dizer, eu reivindico meu direito e esqueço de cumprir com os meus deveres. Eu só quero direitos, eu só quero benesses. Né? Mas eu não tenho nenhuma obrigação, não tenho nenhuma capacidade de cumprir com os meus deveres. Aí vem Emmanuel e diz, os falsos profetas aproveitam dessas lacunas, sugerindo-nos os mais deploráveis sentimentos. Deploráveis sentimentos de intriga, maledicência, leviandade, indisciplina, aviltando a nossa consciência. A minha consciência, às vezes, tem um lampejo. Eu falo assim, nós temos um lampejo de consciência. E diz, não faça isso, Francisco, você está sendo exagerado, você está muito abrupto, muito orgulhoso, exigente, egoísta. E a minha consciência passa aquela luzinha lá e fala que estou errado. Eu não admito, eu sou orgulhoso. Eu não ouço a voz da minha consciência a me repelir por esses atos. E eu continuo fazendo. Pense nisso. Está lá no livro do Emmanuel. Levantar e seguir. A lição é falsas vozes. Tudo isso é influência dos espíritos em nossas vidas.
O orgulho é um prato cheio para essas entidades. A vaidade, a prepotência, a arrogância. Nós devemos sempre usar de palavras mais amenas, da afabilidade, da doçura, porque onde levarmos esse sentimento nobre de doçura, de aceitação, de colocar no lugar do outro, nós vamos estar sempre captando para nós e arregimentando mentes felizes, que nos ajudarão a caminhar. E a interferência dos espíritos no mundo vem desde muito tempo. Lá em 1837, está escrito no livro de Arthur Cannon, que é um dos grandes pesquisadores da espiritualidade, muito antes do Kardec, 1837. Ele conta a história de uma comunidade de índios nos Estados Unidos, Chakras, que houve nessa comunidade todinha a incorporação de espíritos em todas aquelas pessoas. E os espíritos falavam línguas, e eles dançavam e cantavam, e eles gritavam rap, 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 é espécie de uma palavra de ordem, entendeu? E depois, no final dessa incorporação em massa, eles avisaram que voltariam para ocupar as praças e os palácios, que invadiriam o mundo, as choupanas e os palácios. O que eles estavam fazendo? Interferindo no nosso mundo para nos dizer: olha, a doutrina espírita está a caminho. Da mesma forma que os profetas, unânimes em fazer a profecia da vinda do Cristo, que nós conhecemos, há muitos anos, lá 800 anos da vinda de Cristo, eles já profetizavam a vinda dele. Lá no Egito, na pirâmide da Esfinge, né, de Gizé, está escrito lá a vinda do Messias, Jesus. Dessa mesma forma que Jesus veio, o Espiritismo também veio preparando o caminho, veio trazendo para nós, já nos despertando. Então, interferência do Espírito em nossas vidas. Lá no oráculo de Delfos, entendeu? Lá estava situada os oráculos, as pitonisas que adivinhavam, e as pessoas iam consultá-las, que eram os médiuns, né? Só que eles usavam aquilo ali de uma forma muito pessoal, muito egoísta e interesseira. Eles queriam consultar o médium, que eram as pitonisas, para saber se ele ia ter sucesso no negócio, se ele ia levar vantagem nisso ou naquilo. Então, lá no Golfo de Corinto, no Monte Parnaso, né? Lá na Grécia, e no oráculo de Apolo, que era um templo, né? Existiam essas pitonisas que recebiam os espíritos e eram consultadas. Também é uma forma de interferência dos espíritos em nossas vidas. E também, isso foi no século IV a.C., e também a preparação do mundo para a vinda dos espíritos. Olha para vocês verem que a manifestação espírita não começou com Kardec, não. Ele tão somente assim, no modo de dizer, ele codificou, compilou, estudou e colocou-a numa moldura, ciência, filosofia e religião, e explicou todos os aspectos físicos e científicos e filosóficos da doutrina espírita. O diabo tentou Jesus 40 dias e 40 noites, outra interferência. Até Jesus eles tentaram, o espírito do mal. Nas igrejas evangélicas, nos cultos, vocês veem lá que muitas vezes acontece o êxtase, aquele momento em que a pessoa transcende. São médios, né? Então os espíritos incorporam, os espíritos comunicam ostensivamente, e eles dão o nome do Espírito Santo baixou. Pode ser Espírito Santo, pode ser Espírito também que não é santo, né? As duas vertentes. E eles usam a música como estimulante do cérebro das pessoas, para poder conseguir aquele êxtase, né? Usa todo tipo de música, inclusive o heavy metal, o samba, o reggae, né? Não estou falando mal aqui, estou dizendo que os espíritos manifestam, é isso que nós estamos falando, e tomando como exemplo. Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se do jugo ao jugo, desde que com vontade firme o queira. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 475. Como nós devemos desvencilhar desse assédio espiritual, e muitas vezes que chega num ponto até de obsessão e até mesmo de subjugação. Como é que a gente pode livrar?
Pergunta 522. O pressentimento. Eu tive um pressentimento que vai acontecer isso. O pressentimento é a revelação de tudo aquilo que você sabia que ia acontecer com você, quando você pediu para reencarnar. Quer ver? O que é o pressentimento? É um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Antes de nós adentrarmos a Terra, nós já sabíamos o que nós íamos passar. E aí o que ocorre? Nós já temos isso na nossa consciência, isso vem à tona. E vindo à tona, nós recebemos essa informação daquilo que nós iremos passar. Isso, já estou terminando, viu, gente? Eu só peço um pouquinho de paciência que eu já estou terminando. É a voz do instinto, antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da existência, isto é, do gênero das provas que se submete. Chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Eu tenho um pressentimento que vai acontecer algo comigo, e já está escrito na minha memória espiritual que eu pedi para passar por aquilo, e aí a espiritualidade me acorda. Acorda, Francisco, você está um pouco sonolento? Olha, isso que você imaginou que vai acontecer, claro que vai. Foi você que pediu, você que registrou esse compromisso no mundo espiritual. Esse é o pressentimento. Os espíritos influem nas guerras, sim, tanto de um lado como de outro. Os espíritos superiores auxiliam nas guerras. O mundo invisível, está no Mundo Invisível, lá do livro de Leon Denis. A Joana d'Arc, também pessoalmente, ela participou na Guerra dos 100 Anos, na Inglaterra e França, entre Inglaterra e França. E ela era auxiliada pelos espíritos, quando ela pediu a bandeira da França para defender contra o jugo da Inglaterra. E ela foi montada naquele cavalo dela e defendeu a França, sim, auxiliada pelos espíritos superiores. A guerra ocorreu em 1337 a 1422. Na Primeira Guerra Mundial, na Bósnia, em 1914, ela participou também, inspirando as forças militares. O que é isso? Esse espírito de Joana d'Arc é um espírito que tinha uma missão, ou ela estava ali com um resgate. Era uma missão. Oi? Era uma missão dela. Missão. Com certeza. A intervenção dos espíritos na vida corporal tem vários exemplos aqui. Tem a volta do profeta Elias, tem lá o Pedro, quando ele estava preso lá naquelas correntes, o espírito foi lá e libertou ele. Tem no capítulo dos mensageiros o amparo, né, dos espíritos desencarnados que vagam pelas ruas, e os espíritos vêm e pegam os espíritos superiores, faz uma acolhida desses espíritos que estão vagando nas ruas, levam para o centro espírita para que sejam doutrinados. É aquelas reuniões de doutrinação que tem, eu não sei se aqui tem. Então, isso acontece sim, eles pegam essas pessoas que estão perambulando, esses espíritos, e trazem no centro para serem doutrinados. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as paixões más. Livro dos Espíritos. Aqui é sobre a glândula pineal, não vou falar, ela tem uma influência na intervenção dos espíritos, mas eu não vou falar sobre a glândula pineal ainda não, porque não dá tempo, já acabou meu tempo. Não, isso aqui eu quero falar. É rapidinho isso aqui, é uma informação, não. Isso aqui é uma informação sobre a influência, os espíritos influem na nossa vida. Está entendido? Tá, não está, seu Edmar? Só para fechar. Tá claro, não está? São afirmações e ensinamentos irrefutáveis. Agora eu pergunto, o celular influi nas nossas vidas? Então está aqui uma pesquisa que eu fiz, quando eu dei um um seminário que eu fiz de neurociência e espiritualidade, lá no centro Luz Imperecível. E lá nós falamos sobre a interferência dos smartphones na nossa memória. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, com 800 alunos
Então, vamos ver aqui, ó. Na Universidade de McCambus, School of Business do Texas, nos Estados Unidos, testes em 800 pessoas concluiu que o smartphone prejudica o poder de raciocínio. Basta a pessoa estar com ele na sua presença que ele realmente vai interferir na sua capacidade de raciocínio, bloqueando o seu raciocínio, tá certo? Sem contar que ele nos atrapalha, porque nós paramos de raciocinar, porque tudo está lá no Google, a gente não pensa sobre as coisas, já tem tudo mastigado. Com isso, eu peço desculpa por alguns deslizes, se é que eu os cometi, profundamente do meu coração. Agradeço a todos, que nós tenhamos um bom retorno para nossas casas, que nós sejamos iluminados nas nossas tarefas de pensamento contínuo, sempre, buscando o bem, a luz e a razão. Muito obrigado. Agradecemos ao Francisco, né, pelo estudo, por trazer tantas coisas úteis para o nosso dia a dia, né? É importante que a gente saiba discernir, né, os nossos pensamentos daquelas influências, porque acho que possivelmente todos nós já passamos, né, por situações onde a gente tem conflitos, porque surgem ideias que a gente não está aceitando. Às vezes surgem ideias para ter uma certa atitude que a gente não quer fazer e a gente entra em conflito com ela. Acredito que todos já passamos por isso, e isso é uma prova da influência dos Espíritos em nossas vidas. Espero que todos tenham absorvido bem os ensinamentos, que todos possam sair um pouco mais esclarecidos, né, desse encontro. E com certeza todos vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais nos próximos encontros que estivermos aqui, porque nossos estudos são em sequência, né? Então a gente está sempre absorvendo uma coisa nova a cada semana. Espero que todos estejam em paz, tranquilos, e que possamos crescer cada dia mais. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir que o Divino Mestre nos dê força em nossa caminhada, que nos fortaleça para vencer as dificuldades, nos ajude a refinar nossas ações, buscando sempre o amor, a caridade, buscando a paz e a harmonia entre aqueles que nos cercam, nunca praticando o mal, sempre buscando o bem, tanto para as pessoas quanto para os animais e para todos os seres vivos que nos cercam no dia a dia. Que a gente possa estar sempre conduzindo as coisas para o caminho do bem, deixando de lado as más influências e carregando sempre de bons pensamentos para se alinhar com Jesus. Que a gente busque sempre seguir os seus ensinamentos para ter uma vida digna. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, podem fazer uma fila aqui do lado direito. Uma boa noite a todos, um bom retorno aos lares.